Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa de luz e de oração. Então, para começarmos os trabalhos de hoje, eu vou ler uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Então, meus irmãos, podemos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, e todas aquelas pessoas que convivem conosco, até os nossos adversários. Agradecemos por todas as oportunidades que temos todos os dias. E te pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos proteja, que a gente consiga absorver um pouco dos ensinamentos do Cristo que vamos ouvir hoje. E que todos consigam sair daqui melhores do que chegaram. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema de hoje é amai os vossos inimigos. Peraí que eu não estou muito acostumada. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo, nós temos retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47. Todos nós temos adversários. Nós temos aqueles que chamamos, às vezes, de inimigos. Não importa a situação em que a gente esteja, ou quanto a gente se dedique. Lembrando que nem o Cristo se viu livre desse tipo de relação, desse sentimento. E esses adversários, eles podem ser desde aqueles que não simpatizam com a gente, não gostam do jeito que a gente é, não valorizam as mesmas coisas que a gente valoriza, até aqueles que nos tratam com uma certa agressividade, que nos hostilizam abertamente,
E esse tipo de relação vai nos causar desconforto. Às vezes, nos traz algum problema. A gente se sente mal, fica irritado. Às vezes, a gente age com uma certa agressividade. E daí, quando a gente age assim, com uma certa agressividade, nós invertemos os papéis. E aí nós deixamos de ser vítimas para ser algoz. Então, se houvesse um jeito da gente mudar o nosso sentimento em relação a essas situações que a gente enfrenta? E se nós conseguíssemos nos sentir melhor, ou pelo menos não nos sentir tão mal com a presença dos nossos adversários? Se a gente conseguisse afastar esse sentimento de mágoa, de rancor, ou pelo menos que esse sentimento diminuísse. E além disso, que nós conseguíssemos tirar algo de proveitoso desse tipo de relação. Será que isso é possível? Porque isso é uma coisa que nos incomoda. A gente acha que aquilo não tem nenhum valor. Mas se nós conseguíssemos mudar um pouquinho e não só diminuir esse sentimento negativo que nos prejudica, mas também, e além disso, tirar algo de proveitoso da presença dos adversários na nossa vida. E a verdade é que existe sim uma forma. E talvez por isso, um dos ensinos mais desafiadores de Jesus tenha sido exatamente esse: amai os vossos inimigos. Obviamente que Jesus, ele não propõe isso nos convidando a uma ingenuidade, a uma conivência, nada disso. É um convite que ele nos faz a um nível de maturidade, de entendimento mais profundo que nos previne, que nos protege desses sentimentos negativos. E também ele faz com que a gente possa aproveitar algo dessas relações com esses nossos adversários. Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos nossos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, na parte 3. Não se pode ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, ele resulta de uma lei da física, a assimilação e a repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo, ele vai emitir uma corrente fluídica que causa uma penosa impressão. E o pensamento benévolo, ele nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Então está explicado, essa sensação que a gente tem está explicado pela física, né? Nós não vamos conseguir amar os nossos adversários da mesma forma que a gente ama um amigo. Aliás, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Porque apesar da gente utilizar a palavra amor para várias relações, o amor, para que ele seja verdadeiro, ele precisa ser sentido, ele precisa ser compreendido. E precisa ser entendido de acordo com a característica daquela relação, daquela situação, do outro, da pessoa. Então, a gente nunca vai conseguir amar um adversário com a mesma ternura, com o mesmo carinho, que a gente ama uma pessoa que é o nosso amigo, que está do nosso lado, que simpatiza conosco. E não é isso que o Evangelho está nos pedindo.
Ele nos pede que seja um amor, mas que seja um amor maduro, entendendo as características daquela relação. Nós temos que entender as características da situação e, sobretudo, daquela pessoa. E isso vai nos exigir maturidade. Então, amar os nossos inimigos não é a gente ter ternura, amizade, satisfação, confiança, simpatia, afeição. É muito difícil você conseguir isso tudo por um inimigo assim tão fácil, né? Como é difícil a ovelhinha dar uma flor ali para o lobo mau. É muito difícil você ver isso. Amar os inimigos é não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança, desejar o bem e não o mal, alegrar com o bem que o atinge, perdoar incondicionalmente, ter empatia. E aí, empatia está mostrando que, nessa figurinha ali, mostra que empatia é sentir com o coração do outro. É você se colocar no lugar do outro e tentar sentir na posição dele. Mas então, como é que a gente vai conseguir agir dessa maneira? É um pouco incômodo, às vezes, a gente tratar dessa temática, porque a gente fica numa posição de defensiva. E não tem nada de errado com isso, porque a gente está num processo de evolução, de crescimento. Mas, se a gente sair um pouco dessa posição de defensiva, a gente vai perceber que é possível diminuir essa carga de sentimentos negativos que a gente tem. E também a gente pode extrair algo de positivo da presença dos nossos adversários. Ou seja, eles têm um valor real para nós. Então, a pergunta é: como que a gente vai diminuir a carga de sentimentos negativos e extrair algo positivo da presença dos nossos adversários? Primeiro, a gente precisa reconhecer que o adversário nos critica, aponta os nossos defeitos, destaca nossos erros. E se ele faz isso, é porque algum valor nós temos para ele. O adversário não nos ignora. Porque se a gente não tivesse nenhum valor para eles, o que ia estabelecer essa relação seria a indiferença. E não a crítica, o apontamento do erro. Isso é uma coisa que nem sempre a gente percebe. Porque se alguém não tem nenhum valor para a gente, nós não ficamos nos preocupando com o que a pessoa está fazendo, com o que ela está dizendo, o que a pessoa está realizando. Não, a gente simplesmente ignora aquilo. Porque não tem importância. A gente não fica gastando o nosso tempo comentando. Então, é preciso reconhecer que, se nós temos adversários, é porque, em algum sentido, o que nós fazemos ou o que nós dizemos tem alguma importância para aquela pessoa. Ainda que não seja uma importância positiva, valorizada. Mas não somos um nada para aquela pessoa. Nós temos algum valor. Alguma coisa faz com que ela gaste o tempo dela, a atenção, a energia dela conosco. E tem uma frase que diz que o contrário do ódio não é o contrário do amor, desculpa, não é o ódio, mas sim a indiferença. Então, esse primeiro passo de entender isso,
Ajuda a gente a diminuir um pouco essa carga de sentimentos negativos que a gente pode ter pela pessoa. O segundo passo é entender que se o adversário nos traz lições importantes, ele nos traz oportunidades fundamentais de crescimento. E às vezes é difícil a gente entender quais são as lições e oportunidades de crescimento que os nossos adversários nos trazem. Então vamos pensar numa situação para exemplificar sobre a postura de um amigo e de um inimigo. Vamos imaginar que a gente está construindo uma casa e antes dessa casa ficar pronta, antes de terminar a nossa casa, vem um amigo e nos diz: nossa, está ficando bonito, que bom que você conseguiu construir. Isso vai nos dar o quê? Nos dá energia. Ele nos estimula, ele diz que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que está tudo bem, né? E isso é bom, nos deixa contentes. E nos faz uma massagenzinha no ego também, né? Nós precisamos desses estímulos. Já o inimigo, o adversário, ele vai nos alertar para os nossos erros. Porque nem sempre nós estamos em situações só de aplausos. Então, o inimigo vai nos dizer: olha, ali em cima está faltando a calha, está faltando o cano, isso não está pronto. Isso que ele diz pode nos incomodar, mas às vezes ele tem razão. E às vezes é algo que a gente precisa completar, que a gente precisa concluir, terminar aquela ação. E o adversário nos alerta para isso, para o que ainda falta corrigir. Às vezes o amigo, ele nos estimula porque ele sabe que a gente precisa de uma energia. Mas ele sabe que tem alguma coisa de errado. Só que ele não tem a coragem de dizer. Já o adversário não tem isso. Ele revela os nossos erros. E quando a gente entende esses erros, aí nós vamos poder corrigir eles. Porque ninguém consegue se aperfeiçoar somente debaixo de aplausos. Quando a gente só é aplaudido, a gente não consegue ver os nossos erros. E a gente não consegue ver os elementos que a gente precisa corrigir. Às vezes é uma coisa simples, né? Mas que uma vez resolvida, vai nos colocar num patamar de crescimento, em outro patamar de crescimento. Então, o amigo, ele nos dá força no momento de fraqueza. Mas o adversário, ele vai medir a nossa força. E é nessa hora que a gente conhece um pouquinho mais sobre nós. Até onde a gente consegue ir e é aonde não conseguimos. Inclusive, para a gente poder se respeitar. Porque se o adversário nos faz uma crítica, ou ele age de uma maneira inadequada, às vezes a gente dá conta, né, de suportar aquilo. Mas se cruzar a nossa linha, é importante a gente saber aonde está o limite. Até onde nós conseguimos ir agindo de uma maneira correta. Se está passando da nossa linha, a gente precisa saber dizer não. Saber parar aquela situação. Estabelecer uma fronteira saudável. Nos proteger. E, normalmente, só o adversário nos dá essa consciência. O nosso amigo,
ele vai nos dar estímulo, confiança, reconhecimento, mesmo sem a gente ter feito nada. É aquele que quando a gente sonha ou quer alguma coisa, o amigo, para ele, já está feito. A gente tem toda a capacidade do mundo de realizar aquilo, ainda que a gente não tenha feito nada. O amigo nos dá aquele estímulo, aquela confiança. Se você quer, você vai conseguir, vai dar certo, né? Mesmo sem a gente fazer nada. Nós recebemos do amigo o reconhecimento. O inimigo, ele só vai nos reconhecer quando a gente estiver em ação. Só tem adversário quem está agindo, quem está fazendo alguma coisa. A pessoa que não tem nenhum adversário, o que é raro, né? Mas imaginemos que existe essa pessoa, é quem não faz nada. Ela não diz nada, ela não emite uma opinião, não realiza. Daí não tem ninguém contra, né? Não vai ter ninguém que vai se opor de uma maneira desfavorável. O adversário, ele é aquele que reconhece que a gente está fazendo alguma coisa. Então, não é fácil a gente pensar em nossos adversários. Não é simples. E por isso, talvez, que o Evangelho ele seja esse convite a uma maturidade mais profunda. Precisamos reconhecer que existem elementos positivos e nós precisamos dar valor aos nossos adversários. E para isso é preciso que a gente desapegue do ego, do orgulho, para que a gente consiga perceber esse valor dos adversários. Nós precisamos aumentar o nosso nível de maturidade, sair daquela fase infantil, onde a gente só quer aplauso, só quer sorriso, só quer aprovação. Que nem uma criança, assim, né? Que só quer que tratem ela bem. E na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai assumindo um nível de maturidade mais profunda. Nós vamos reconhecendo que o adversário ele tem o seu valor. E a gente reconhecendo isso, nós vamos nos prevenir de sentimentos que são negativos, que nos prejudicam. E além disso, nós vamos aproveitar a presença deles para crescer, nos aperfeiçoar, desenvolver e evoluir. Então, com isso, nós vamos ter menos vibrações negativas que vão partir de nós e vamos ter mais oportunidades de crescimento. Foi por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. E esse é o versículo que Emmanuel mais comenta. Tem 26 comentários, parece. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Então, meus irmãos, eu queria deixar um desafio para todos nós. Que hoje, que essa noite, antes de dormir, que a gente procure se lembrar de alguém que cruzou o nosso caminho como adversário, que talvez a gente pense como inimigo, alguém que cruzou o nosso caminho no passado, ou se a gente estiver convivendo com uma pessoa que às vezes não temos simpatia, que nos trouxe ou que nos traz um sentimento ruim de mágoa, vamos tentar aplicar o ensino do Evangelho. Vamos tentar lembrar dessa pessoa e lembrar que ela só age assim, ou agiu assim no passado, porque de alguma forma nós temos um valor para ela. E vamos fazer a seguinte pergunta: o que eu posso aprender, prevenir ou fortalecer em mim com a presença
ou o que a pessoa disse ou fez, né, nessa situação de contato com o meu adversário. E aí a gente vai fazer uma oração, agradecendo por essa oportunidade de corrigir as nossas falhas e com isso melhorar o nosso caminho. Então, a gente pode fazer uma pequena oração, uma oração simples, né? Vou deixar o desafio para todos nós hoje. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e a ultraje com o perdão. O Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, meus irmãos, agora aproveitando a mensagem do Cristo, o seu exemplo de amor e de bondade, vamos praticar a caridade e transmitir para os nossos irmãos um pouco do nosso amor, através da irradiação, do passe coletivo. Eu convido a todos para se sentarem confortavelmente. Quem quiser pode fechar os olhos. E vamos mentalizar a figura do Divino Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas. Vamos pedir força e coragem para enfrentarmos todos os obstáculos do dia a dia. Que Ele nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, pela prova da doença física, nos hospitais ou em casa. Que elas tenham força e coragem para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, que possam contar com almas e corações bondosos, por todas as crianças, para que recebam carinho, se sintam seguras e amparadas, pelos nossos familiares, nossas casas, nossos locais de trabalho, que se encham de luz e de sentimentos de paz e de amor. Voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos. E te pedimos, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.